Você sabia que a língua vêneta, mesmo sendo uma língua neolatina, carrega o DNA de vários povos germânicos que cruzaram os Alpes há séculos passados? E o mais curioso, algumas das palavras que nós vênetos usamos durante o dia a dia, muitas vezes até sem perceber, vêm diretamente de muitos desses invasores ou aliados do passado, como os francos e os lombardos. Expressões, objetos e até formas de falar continuam ecoando no nosso vocabulário como uma herança quase esquecida. Mas essa influência vai muito além da língua. Ela permeia a cultura, as tradições e como o Vêneto se relacionou durante séculos com o restante da Europa. Nesse vídeo nós vamos explorar um pouco como esses germânicos, considerados por muitos como invasores ou bárbaros, deixaram a sua herança na nossa cultura. Fique comigo até o final desse vídeo, porque se você é vêneto ou descendente de vênetos, nunca mais vai escutar palavras como skei, toso ou escoasse da mesma forma. Claro, antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Mas o que faz uma língua ser verdadeira? O seu vocabulário, a sua gramática ou talvez o seu povo que a mantém por séculos? A língua vêneta é muito mais do que boa parte das pessoas imaginam. Não é um dialeto do italiano, é uma língua verdadeira com suas próprias estruturas, sua própria gramática, história e cultura. Mas por que a língua vêneta existe? Simplesmente porque o povo vêneto existe e ele habitava na mesma região de hoje, muito antes da ascensão de Roma. Após Roma, o latim certamente trouxe novas influências, mas o idioma original nunca foi apagado. Pelo contrário, o vêneto antigo, o venético, evoluiu utilizando outros elementos de outras línguas e culturas. É por isso mesmo que a língua vêneta, sendo uma língua neolatina, carrega traços de vários outros povos, como os germânicos, que vieram, muitos deles, como invasores, outros aliados, para dentro do Vêneto. Mas como as palavras germânicas adentraram a língua vêneta? Para isso temos que voltar pelo menos para o século VI, que é quando os lombardos invadiram a Península Itálica. Após a queda do Império Romano em 476 d.C., os germânicos, principalmente os lombardos, adentraram a Península Italiana, causando muita vulnerabilidade para todo o território e formando assim o Reino Lombardo. E é óbvio que essa convivência entre vênetos e lombardos durante séculos deixou impactos mais profundos também na língua. E eu trago aqui alguns períodos chaves de influência germânica no Vêneto. 568 d.C., os lombardos atravessaram os Alpes e invadiram o norte da Itália, estabelecendo seu reino em cidades como Verona e Treviso. Palavras vênetas como stanga, que significa haste, e binda, que significa atadura, provavelmente chegaram nessa época. E no século IX, durante o reinado de Carlos Magno, o estabelecimento do Sacro Império Romano Germânico, o norte da Itália foi ainda mais germanizado. O próprio Carlos Magno, que teve grande influência na política e cultura europeias, também moldou o norte italiano. Termos como borgo, que significa vila, e todeschi, que significa alemão, surgiram exatamente nesse contexto. Nos séculos 10 a 13, as relações comerciais entre o Vêneto e as terras germânicas se intensificaram, especialmente com o crescimento da República de Veneza como uma potência mercantil. Nesse período, palavras relacionadas a comércio, navegação e ferramentas foram incorporadas, como grimal, por exemplo, que significa alicate. E agora vamos ver um pouco dos personagens históricos que marcaram essa conexão. Alboino, o rei lombardo que liderou a invasão da Península Itálica, ele foi o primeiro a estabelecer o Reino Lombardo, que teve grande impacto na cultura e língua da região. Carlos Magno, o imperador franco que consolidou o Sacro Império Romano Germânico e influenciou o Vêneto por meio de sua organização política e cultural. Enrico Dandolo, o doge da República de Veneza, que apesar de ser vêneto, tinha fortes laços com povos germânicos e esteve envolvido nas cruzadas, facilitando a troca cultural entre as regiões. E você está curioso para conhecer algumas dessas palavras vênetas que carregam esse germanismo? Então fica até o final do vídeo porque vai se surpreender. Todas as palavras vênetas de origem germânica que eu vou trazer aqui são do período lombardo, porque esse foi o povo germânico que mais trouxe influência para os vênetos. E por óbvio, para fazer jus ao vídeo, essa parte em diante vai ser toda em vêneto. Skei, el gaipim, ele vem dal toderlo. Chai de monsa, que vuol dire dinheiro. Il gaipim, ele se passa in bocca al popolo in maniera livre, in Veneto presente nel XIX secolo. Toso o tosata, ele vem dal toderlo. Tus, que vuol dire menino o rapaz. E a versão feminina, la se tosa o tosata. Sburtar dal toderlo, spurter, que vuol dire empurrar. I longobardi avevano un modo de vivere che pacada ação de slain e de fiada strambere, impontando a ideia de ação a esa brutinha cada i gaipim spurten. Sto destregar
se fora in Refol si feia vedere che mia sol che in te campi militar, ma anche nel sociale smissiarsi druidi. Bega dal toderlo big, che vuol dire che briga. E l'opera del gaipin bega ne fa vardare gnara del destrigarsi plusur ordinaire in te società post-roman e in tel tempo medieval, dove che tensione dell'o na fiade in sempre la gesta da sbrocai in grade de cescaia, che era vistico fa un tocche della vita druidi. Rodoear dal toderlo rot, che vuol dire che rodar o girar. Zanga dal toderlo zang, che vuol dire che ferramenta scungarras. E interazione tra veneti e longobardi la sega correste in regolo di un commercio linguistico da remarco, soprattutto in gaipin parte che ligaia a vita, a agricoltura, a guerra e a fabricieria. Sbrodegar dal toderlo bros, che vuol dire che fazer sujeira o algo indesejato. Monego dal toderlo monic, che vuol dire che monge. Biava dal toderlo biaba, che vuol dire che grão o forragem. Sbrindolar dal toderlo brinde, che vuol dire che vagar o vagiar. Da spoche il casca giù l'impero romano e il tramonto italiano e le segata sta lunga in tempo di sgambaria, guerra e migrazione. La noción de vagar o vagar la zero ordinare, sia per bason o per il social destrigarse. Scoasse dal toderlo scosa, che vuol dire che liscio o sujeira. Stroego dal toderlo strollag, che vuol dire che adivinho o bruxo. E per ultimo, barcon dal toderlo barche, che vuol dire che imbarcação, grande imbarcação. Barcon se dopra per faiar de um gran link, semana avanti in drio e mercadanzia. E aí, que você achou? Sabia que tantas palavras vênetas carregavam um legado germânico de séculos atrás? Então lembre-se, a próxima vez que você ouvir palavras como touso, squá, semônego, você na verdade está ouvindo uma palavra de séculos e séculos de história. Lembrando que você pode aprender língua vêneta comigo, que era a língua de todos os nossos imigrantes e que ainda é falada amplamente no Vêneto. É só se inscrever no link aqui embaixo. E se caso você ainda não reconheceu sua cidadania italiana, então tá na hora, é só escrever para Alma Cidadania e dizer que foi indicação minha e você ganha desconto. E agora me conta aí, tem alguma palavra vêneta que você sabe e acha que tem raízes germânicas? Me deixa aqui nos comentários, ou se você ficou surpreso com alguma das palavras que eu mencionei aqui. E se você quiser continuar aprendendo um pouco mais e sabendo também um pouco mais a respeito da língua vêneta, então eu te indico esse vídeo aqui.